A tentação vem como um lobo em pele de cordeiro, né? Vem com a carinha boa, mansa, suave, mas é um lobo querendo. Será mesmo? Olá, tudo bem com você? Você me conhece, eu sou o Raimundo Alves. Está começando mais uma edição do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um tema assim muito importante, muito especial. É importante que você esteja conosco, nos prestigiando. Nós selecionamos esse tema a dedo porque é um tema que toca a todos. Hoje nós vamos falar sobre tentação. E está comigo aqui Marcos Sacramento, radialista. Como é para você falar sobre esse tema? Um tema que não escolhe idade, classe social. É verdade, Raimundo Alves. É uma tentação o tema de hoje do nosso podcast de Conexões, Temas da Vida. Será que todos nós sofremos com as tentações? Uma pergunta. Como você lida, como você trata com a tentação na sua vida? Já parou, já pensou sobre isso? Raimundo Alves, meu amigo internauta, queremos saber o que você pensa sobre isso. Lembrando, Raimundo Alves, amigos do Conexões Temas da Vida, que aqui a gente não vem com uma receita pronta. Nós vamos juntos refletir sobre o tema do programa de hoje, do episódio de hoje, você deixando claro aquele recado especial com toda a qualidade lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Raimundo Alves, meu amigo, escritor, poeta, psicanalista. O tema de hoje mexe com você, no seu divã, na sua clínica. Falar sobre tentação deve ser recorrente. Claro que você não cita nomes, mas o conteúdo, temas, provavelmente passa muito por essa questão da tentação. Alguns dizem que a tentação é um lobo em pele de cordeiro. Será mesmo, Raimundo, que a tentação ela vem assim, com aquela roupagem bonita, né? Legal, bacana, de prazer imediato, mas ao final traz um problemão para nós ou não? Raimundo Alves, lembrando você, meu amigo, você, minha amiga, que nós vamos convidar ao longo aqui do nosso podcast o nosso querido amigo, professor Forrest Gates, ele que é conselheiro familiar, ele que é professor em teologia, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos, ele vai fazer a aplicação bíblica do tema. Então, fica ligado, fica coladinho aqui no nosso podcast, porque daqui a pouco tem o professor Forrest Gates falando o que a Bíblia diz, a aplicação bíblica sobre o tema tentação. Merece ou não merece uma reflexão bíblica? Realmente o tema de hoje promete, Raimundo Alves. A tentação vem como um lobo em pele de cordeiro, né? Vem com a carinha boa, mansa, suave, mas é um lobo querendo. Será mesmo? Será que a tentação, na verdade, se torna um grande lobo no nosso interior? Vamos conversar sobre isso? É importante. Importantíssimo. Nossa, Marcos, que aplicação interessante, que definição interessante, porque, Marcos, olha, eu acho que eu jogo nesse time. Eu acredito que ela venha dessa maneira. E aí, Marcos, aparentemente inofensiva, aparentemente sem consequências, mas daqui a pouco ela aparece. Mansinho. Suave, mansa, pois é, e daqui a pouco ela pode se transformar, e no geral ela se transforma em algo assim barulhento. E Raimundo, o Oscar Wilde é sempre um bom humorista, né? Ele tem aquelas pérolas diante de temas incríveis e desafiadores. O Oscar Wilde, ele disse que posso resistir a tudo. Ele é bom mesmo, hein? Esse é bom. Resistir a tudo, menos a tentação. Ou seja, ele está vulnerável, né? Não tem espaço para tentar, ele não aguenta, nem segura a onda, né, com a tentação. É difícil segurar a onda, hein, gente? Por falar nisso, é difícil segurar a onda quando vem aquela tentação, e de repente existe N situações, talvez aquilo que
provoque uma tentação em você, no outro não. Não é verdade? Tem aquela pessoa, por exemplo, um chocolate, por exemplo, e não pode ver um chocolate. Estou falando uma coisa, parece inofensiva, mas ele vai realmente se debruçar, né, no chocolate, na verdade, na guloseima, uma coisa. Cada um tem uma tentação. E infelizmente, a gente tem que pensar um todo. Quando nós pensamos em tentação, a tendência nossa é o quê, Raimundo? É caminhar na direção apenas sexual. Mas será que a tentação se limita à área da sexualidade? Ou não? Você, na introdução, você disse que a tentação tem a ver com pessoas de todas as idades. Ou seja, qualquer pessoa pode ser tentada em diferentes áreas de sua vida. E aí, Marcos, quando a gente pensa nesse tema, eu já fico pensando assim, qual é o campo, assim, ou área da minha vida, aspecto da minha vida, que eu sou mais tentado, e qual é aquele campo assim que eu fico mais vulnerável, eu cedo com mais facilidade, não é? Porque é importante conhecer isso. Você bem disse, o chocolate para alguns não abala, para outros é irresistível. Pois é, e para você, meu amigo, você, minha amiga, o que é que lhe tenta? Em qual área você é mais tentado, mais tentada? E onde é que você precisa estar mais vigilante? Porque ali você é mais vulnerável. E Raimundo, fica essa questão aqui para nós, para você, meu amigo, você, minha amiga internauta, quando você percebe que você caiu realmente, você cedeu à tentação. Qual que é a sua reação? Como é que você lida? Que tipo de sentimento surge? Angústia, desapontamento, decepção, sentimento de culpa. Será, Raimundo, que a tentação, quando nós cedemos à tentação, o sentimento de culpa é um sentimento realmente recorrente? Acho que um dos primeiros. O sujeito percebeu que caiu, que cedeu, que entregou, que foi vencido. No geral, um dos primeiros é a culpa, e aí a gente poderia pensar assim também, Marcos. Quando a gente percebe que cedemos, fomos vencidos por aquilo que a gente precisava evitar ao máximo, vem a culpa, não é? E em alguns casos, algumas pessoas experimentam uma intensa raiva de si mesmo, de si mesma, quando é vencida pela tentação. E por um outro lado, Raimundo, você na condição de psicanalista, será que nós somos mais vulneráveis à tentação quando estamos felizes, mais felizes, ou quando estamos mais tristes? Existe uma tendência, uma pergunta para nós pensarmos. Então você está mais negativo, você fica mais sensível, mais frágil para a tentação? Porque uma pessoa que faz um autoextermínio, por exemplo, geralmente ele se exterminou, ele cometeu esse autoextermínio porque ele estava super feliz ou super triste? É verdade. E aí, Marcos, essa fala faz a gente pensar nos extremos que a gente pode experimentar, tanto da tristeza quanto da euforia. Então, esses extremos podem facilmente assim, nos levar para lugares sem volta. Podemos ser vencidos de forma definitiva. Existe uma frase de um autor desconhecido. Agora nós vamos pedir. Nós não pedimos ainda. Vamos dar uma parada aqui, um pit stop. E pedir a você, meu amigo, você, minha amiga, internauta, você ligado aqui no Conexões, Temas da Vida, aquele famoso, muito importante, aquela curtida, aquele like, que faz toda a diferença. Por favor, deixe o seu like, nos visite, né? Faça a sua inscrição lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, né? Não é isso? @Conexões Temas da Vida. Você visita lá, faz a sua inscrição, deixa o seu comentário e aquele famoso like e não se esqueça de compartilhar. Agora a frase, pare e pense para refletir, essa frase de um autor desconhecido. Ceder à tentação é como tomar um veneno de ação lenta. O efeito pode não ser imediato, mas será fatal. Autor desconhecido. Merece um like essa frase? Se merece.
Merece um like, um compartilhamento. Aproveita, manda para o grupo da família, dos amigos. Marcos, que interessante. O resultado é fatal. Virá, a conta virá. É mais ou menos isso. Cedeu a tentação, a conta vai chegar. É verdade, menos dia, mais dia. A gente pensa que não. Pensa que está tudo no controle. A gente pode usar, infelizmente, o exemplo das drogas, não é verdade? Quem está em recuperação, né, nas drogas, ele tem um lema, né? Limpo por um dia. Ou seja, eu vou vencer hoje. Hoje eu não vou fazer uso da droga. Hoje. Ou seja, me faz pensar, Raimundo e amigos, que a tentação, você usou essa expressão de vigiar, sabe? Esse sabe meu aqui é o bem mineiro, né? Bem mineirês, né? Sabe? Então, a importância de, no dia a dia, nós estarmos ligados. Porque pode ter situações que vão disparar o gatilho ou os gatilhos para você cair na tentação. Porque você é tentado por aquilo que te incomoda, que mexe com você. Você não é tentado por aquilo que para você não faz a mínima diferença, mas aquilo que chama a sua atenção por algum motivo. Essa armadilha, vamos usar isso, né? Eu acho que a tentação é uma grande armadilha. Então, existem armadilhas muito específicas para cada pessoa, para cada indivíduo, o Raimundo Alves e amigos, ou não. Eu quero saber o que você pensa. Deixe, por favor, o seu comentário, os seus comentários, mais de um comentário, lá no nosso canal no YouTube. Queremos saber o que você pensa sobre isso. É importante nós juntos trabalharmos esse tema extremamente importante. Estou pensando assim, olha, qual é assim aquilo o que é que me atrai e que tem uma força de atrair o meu olhar, meu ouvido, e claro, a gente é tentado por aquilo que nos toca. Então, o que nos toca, que precisa assim de uma atenção? Qual é a área, qual é o aspecto, o campo da sua vida? Não é? Algumas pessoas, crescer profissionalmente pode ser uma tentação. Não é? A oportunidade está ali, disfarçada, como você bem disse, e aí o sujeito adere, e aí daqui a pouco vem a conta. Então, a outros não é a carreira profissional, não é o crescimento, não é? Mas é um cuidadinho com a língua, é um comentário aqui, outro ali, não é? Que pode manchar a imagem de alguém, pode prejudicar. Veja, pode ser uma ambição. Pois é. Sim, é verdade. É uma pontinha de inveja que está sempre ali querendo brotar, não é? Então, sim, é verdade. Então, por favor, vamos refletir, assim, de verdade, onde é que nós precisamos focar mais para que a gente não seja, assim, enganados, para que a gente não caia nessa armadilha chamada tentação. O Lawrence J. Peter, ele é um brincalhão. Ele disse o seguinte: o problema de resistir à tentação é que você pode não ter uma segunda oportunidade. E tem o lado contrário. Cavalo selado, né, arreado, só passa uma vez, nós estamos falando no sentido positivo da nossa vida benéfica, mas o cavalo arreado no sentido negativo não passa uma vez só. Interessante, né? As coisas boas, muitas vezes a oportunidade boa, de repente só acontece uma vez. Em nossas vidas não é assim? A gente aproveita a oportunidade, puxa, passou, já era. Mas as coisas ruins, todos os dias estão batendo na nossa porta. Impressionante, não é? É verdade. Rápido. O pessoal tem um provérbio popular que diz assim: notícia ruim corre rápido. Aqui em Minas tem esse ditado, né? A gente fala, esse velho ditado, né? Esse velho ditado. Não sei aí em São Paulo, no Maranhão, em diversos lugares, mas notícia ruim, esse nu também é bem mineiro, né? Nu! É muito rápido.
É impressionante, o Raimundo. Então, a gente tem que saber lidar com as nossas tentações. Eu não sei como você lida com as suas tentações. A psicanálise, com certeza, ajuda muito, o divã ajuda muito, para nós nos conhecermos. Por que eu estou agindo assim? Por que eu tenho essa dificuldade com essa tentação? Por que vira e mexe eu fico oscilando com esse problema, né? Com esse espinho de carne, com esse problemão na minha vida? Como é que eu resolvo isso? Então, a gente tem que se conhecer, porque muitas vezes a gente provoca, sentimento negativo, baixa autoestima, sei lá o quê. A gente tem que perceber que é recorrente. Por que você entra nas drogas? Por que a pessoa se torna viciada em pornografia? É muito comum hoje o vício em pornografia, não é verdade? Começa com um pouquinho, são brechas, e a pessoa se torna dependente. As empresas hoje, muitas empresas oferecem hoje tratamento, né, para pessoas, para funcionários que têm muitas dificuldades. O vício nas redes sociais, na internet, é um vício, é uma tentação hoje. E é comum a todos nós, o smartphone, por exemplo, é muito comum. Você vai em qualquer lugar, lá tem 10 pessoas, 11 estão com o smartphone. Vai no metrô, 90% com o smartphone. Então, são tentações, são coisas que são boas, podem se tornar vícios, podem se tornar coisas ruins em nossas vidas. Você falou bem, esse equilíbrio, os extremos, Raimundo Alves. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos ter a participação do professor Forrest Gates, que vai fazer a aplicação bíblica no tema de hoje. Ele vai abrir a Bíblia, ele que é professor em teologia, é conselheiro familiar, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos. O professor Forrest Gates fará a aplicação bíblica do tema de hoje. Impedível. Compartilhe. Pois Marcos, a psicanálise tem algo a dizer sobre aquele sujeito assim que é mais facilmente vencido por aquilo que ele deveria ficar longe, evitar. E aí as razões são algumas, né? Por exemplo, tinha um psiquiatra francês que dizia que a gente existe onde não pensa, não é? Em contrapartida à ideia de pensar onde não se existe, para se referir ao inconsciente, não é? Não é? Olha, boa parte daquilo que nós fazemos, a gente não sabe a razão, por isso é necessário uma investigação, não é? É preciso assim se questionar, por que a gente frequentemente está diante daquilo que precisávamos nos afastar e, sobretudo, por que é que a gente cede exatamente nas mesmas coisas ou em coisas muito parecidinhas? Olha, se isso ocorreu com você, aconteceu, é importante se questionar, é importante assim tentar entender a origem disso, porque senão a gente pode ficar, como disse Salomão, correndo atrás do vento, né? A gente precisa compreender minimamente assim, né? Qual a origem disso? Por que isso me atrai? Desde quando isso me atrai? Desde quando eu percebi que eu tenho uma tendência eu tenho uma inclinação para isso? É importante assim a gente chamaria de historicizar, assim, é dizer, olha, não, começou aqui, né? Então isso é importante. Legal. Para chegar a um diagnóstico, né? Para entender o motivo, as motivações. Agora, desde que o mundo é mundo, a tentação é um tema presente na história, desde o princípio. Não é verdade? Tem lá a questão da tentação, como que o ser humano lida com a tentação. E faz parte da nossa vida. Nós entendermos que a ter tentação, ser tentado, não é errado em si, faz parte da humanidade. Me parece isso. Porque não tem nenhuma pessoa que não é tentada. Somos todos, de alguma maneira ou outra, tentados. E como já falamos aqui, cada um é tentado por seus próprios interesses, suas próprias cobiças, né? Não é isso? E nós precisamos parar e pensar realmente sobre como nós estamos vivendo assim, a questão da tentação. A bebida, a questão
do alcoolismo hoje é muito forte, é realmente uma tentação para muitas pessoas, não é verdade? Aquela questão do cigarro, né? A pessoa falou, você está fumando, é um vício, você está acendendo, você sabe que cigarro mata aos poucos, não é assim? E a resposta foi, não tem problema, não estou com pressa de morrer. Eu sei que o cigarro mata aos poucos, mas eu não tenho pressa. O problema é esse intervalo aí, a qualidade de vida, a conta chega, né? A conta chega. Mas como nós lidamos? Como você tem tratado a questão da tentação na sua vida? A questão da fé é importante? Será que você que tem uma fé, você percebe que a fé faz diferença na sua vida? Eu quero saber, queremos saber, eu e Raimundo e o professor Forrest Gates, queremos saber o que você pensa. Você acha que a fé faz a diferença? O que ajuda, o que coopera uma pessoa para que ela vença as tentações, para que ela não caia em tentação? Essa pergunta é fundamental. Assim, ó. O que é que te blinda? O que é que impede você de cair? Porque, como seres humanos, a gente vai ser tentado hora ou outra em algum aspecto, enfim, belezinha, uns mais, outros menos, mas o fato é, nós estamos sujeitos a isso. Então, o que é que nos impede, então, de cair? O que é que nos mantém firmes com os nossos conceitos, os nossos princípios? A fé tem lhe ajudado, bons amigos. A gente compartilha com os amigos aquilo que nos tenta. Você tem amigos que pode serem assim ouvidos sábios, prudentes para ouvir sua confissão? É importante isso também, né? Que grupo você está seguro o suficiente para dizer, olha, a minha tentação é nessa área? Você tem. Porque é importante, né, Marcos? Porque, olha, vencer sozinho é muito difícil. Você falou sobre os amigos, mas tem aquele provérbio, né, popular que diz, diga com quem tu andas, direis, né, quem tu és. Ou seja, pode ser, seus amigos podem ser uma influência positiva ou negativa, isso é claro. Ou você mesmo pode ser aquela influência positiva ou negativa. A tentação é o tempero da vida. Sabe quem foi isso? Milor Fernandes. Milor Fernandes é um grande artista, sem dúvida nenhuma, escritor, jornalista, humorista, sem dúvida nenhuma, o Milor Fernandes, saudoso Milor Fernandes. Mas essa frase é um brincalhão, né? A tentação é o tempero da vida, ou seja, sem a tentação a vida perde o sabor, Raimundo Alves. E eu vou falar uma coisa agora para você, Raimundo, e amigos internautas. Raimundo, a questão da psicanálise, eu acho que é importante nós pensarmos isso. Nós estamos falando sobre a gente se conhecer. A gente se conhecendo, a gente vai entender os gatilhos que disparam, né, essas tentações, que a gente cede a essas tentações. Na psicanálise, Raimundo, a influência do inconsciente, os nossos desejos reprimidos, é um prato cheio para a tentação? De fato, é por aí, Marcos. Mas deixe-me... Porque desejos reprimidos é um perigo. São Raimundo Alves, ou não? Não dá para não comentar sobre a frase do Milor Fernandes, é muito interessante, né? Mas aí, talvez, para a gente equilibrar isso, a gente diria que quando as tentações tornam-se tempero, é que a vida já perdeu o sabor. Mas, Marcos, falando dos desejos reprimidos, olha, a gente tem uma máxima assim, é quase que uma piada interna entre os psis, que é, olha, você trabalha com coisas explosivas, as emoções, não é? E é exatamente isso. O desejo reprimido é esse vulcão que pode entrar em erupção e uma coisa assim simples, aparentemente boba, desperta, tem o potencial para despertar algo enorme, uma atitude frenética, desenfreada, e aí você vai ver coisas pequenas. Pois é, para você é pequena, mas para quem cedeu é o suficiente. Então, sim, os desejos reprimidos são, assim, uma fonte de explosão.
Nós estamos com prato cheio na pergunta dos desejos reprimidos sobre o tempero do Milor Fernandes, a frase dele, né? Que a tentação é o tempero da vida. Ô, Milor Fernandes, é complicado, hein? Grande humorista aí mesmo. Inclusive, nós estamos falando sobre essa questão do tempero. Daqui a pouco, nós vamos convidar o professor Forrest Gates. O professor Forrest Gates, ele é professor em teologia, ele é conselheiro familiar, ele vai fazer a aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre o tema. É super, hiper importante nós, com a Bíblia aberta, refletirmos, ter essa direção da palavra de Deus, para que a gente possa realmente encontrar o nosso caminho na nossa vida. E com certeza nós vamos ouvir aqui, através da aplicação bíblica com o professor Forrest Gates, uma reflexão extremamente importante. Então fica ligado e deixe o seu like, por favor, compartilhe, participe, se inscreva em nosso canal lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida, nos siga no Insta, @Conexões Temas da Vida. Você falou sobre paixões aí na psicanálise. O Spinoza, o filósofo holandês, ele dizia que a influência das emoções e paixões na tomada de decisões, à luz, né, da tentação, tem uma influência muito forte, né? Ou seja, a tentação como uma manifestação da busca por prazer e poder. Então, o Spinoza, como um filósofo, ele foi bem reconhecido no século que ele atuou, né? É uma frase interessante sobre a questão da influência das emoções e paixões nas nossas tomadas de decisões, Raimundo Alves. Pois é, Marcos, as nossas paixões podem, assim, contribuir muito para que a gente encare o lobo como um cordeiro. E aí, nossas paixões podem, sim, fazer a gente entrar em situações, podem fazer a gente ceder àquilo que era para a gente nos manter, assim, distantes ao máximo. E veja que a gente fala hora ou outra assim, distância. Olha, é mesmo, saúde, vida saudável, qualidade de vida tem a ver com afastar-se de algumas coisas em alguns momentos. Né? Então tá tranquilo. Se algo pode nos prejudicar física, emocionalmente, espiritualmente, afaste-se. É uma atitude de coragem. Afastar-se daquilo que vai lhe prejudicar. Você colocou um ponto interessante. Saber o ambiente, saber os relacionamentos, saber onde nós estamos, pode nos ajudar, pode evitar que a gente caia em tentação. A gente de fato, fique livre da tentação. Eu acho que é um bom ponto para nós pensarmos se nós realmente ou buscamos cair em tentação. A gente deseja, porque a tentação busca uma gratificação imediata, não é? Em busca desse prazer, imediato, a gente acaba cedendo, a gente vai negociando com a tentação. E com a tentação, não dá para negociar com a tentação. É que nem essa ideia, sim, não. Não é não. Né? Essa questão dos homens, até essa questão, não é não. Não é não, meu. A gente toma muito cuidado com isso, não é verdade? Então, a gente cede às tentações por negociar, por abrir brechas à tentação, o Raimundo Alves. Então, é importante a gente entender que nós, seres humanos, buscamos, claro, prazer. Queremos coisas boas, sentir coisas boas, ter prazer e evitar a dor. Ninguém quer sofrer, mas tem um equilíbrio, porque muitas vezes, em busca do prazer, a gente acaba se desviando e caindo em tentação. Vamos convidar, então, o professor Forrest Gates, porque eu acho que é um momento importante, chegou um momento importante aqui do nosso podcast, ouvir o professor Forrest Gates, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos. Ele vai fazer a aplicação bíblica do tema hoje, Conexões Temas da Vida, abordando esse tema extremamente importante, tentação. Professor Forrest Gates, é contigo. Seja bem-vindo. Olá, Marcos, Raimundo.
Muito obrigado pela essa conversa muito interessante. Um assunto que quase as pessoas não falam muito, né? Mas é algo que atinge todos nós. Tentações, né? Somos tentados de várias formas para coisas, às vezes, até boas, né? Eu estou sendo tentado de ajudar aquela pessoa. Tenho vontade, estou pensando sobre aquilo. Mas normalmente nós pensamos de uma forma, tentação é negativa, né? Tentado para fazer algo que não devemos ou nem queremos, talvez, não, né? Algo assim. Mas a Bíblia fala muito sobre isso, né? Nós começamos no Jardim de Éden, né? Adão e Eva foram tentados. A Eva, eles tiveram tudo que precisavam, né? Tudo. Mas ela sentia que ela queria mais, ela queria algo especial, algo que ela não tinha, né? A insatisfação das pessoas leva as pessoas a fazer coisas que não devem, que até traz consequências sérias, né? E o Adão foi tentado de não ser um líder espiritual na sua casa e acompanhar a Eva nessa desobediência a Deus. Mas, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, né? Todo mundo é tentado e de todas as formas. Mas a Bíblia diz, a boa notícia é, Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, né? Então, Deus permite que somos tentados pelos nossos próprios desejos, né? Mas Ele não deixa a gente ser tentado de uma forma que a gente não tem como dizer não, né? Resistir. Tanto que a Bíblia diz, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar, né? Então Deus está nos ajudando, nos apoiando até em nossas tentações. Só que a gente tem que tomar a decisão. Não, eu não quero fazer algo que não agrada a Deus, algo que vai ser prejudicial a ninguém, e eu tenho que dizer não. Mas o problema é que não é que a gente não pode dizer não. O problema na hora da tentação, a gente não vai querer dizer não. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, né, com quem nós andamos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz que não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, você está andando com a pessoa errada, ou pessoas erradas, você acaba fazendo algo que você não quer fazer, mas acaba fazendo por causa da pressão, né? Então, por isso, temos que procurar pessoas que vão ser boas influências em nós, pessoas que vão nos encorajar, influenciar a andar naquilo que queremos andar, na verdade, aquilo que agrada a Deus, né? Interessante que também a Bíblia diz, não deem lugar ao diabo. Então, isso quer dizer o quê? Não se coloque em um posicionamento, um local, uma situação que você sabe que não vai agradar a Deus, né? Falávamos para nossos filhos para não ficar só com o namorado, né? Em lugares solitários, né? Porque você sabe que não é que você não vai poder querer, ou não vai poder resistir à tentação, mas na hora não vai querer, né? Também a Bíblia diz que para vestir a armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas do diabo, lembrando que essas tentações vêm do maligno mesmo, né? Ele quer nos derrubar de todo jeito. A Bíblia diz, portanto, Tiago capítulo 4, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A tentação não é 24 horas, toda hora, não, né? Vem em tempos oportunos, né? E interessante, Jesus também falou, vigiem e orem, né? Quer dizer, toma cuidado, né? E fica orando, né? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava orando isso, né? Na época da sua traição, né? Falando para os discípulos, olha, porque o espírito tem boa vontade, né? Nós queremos fazer a vontade de Deus, mas na hora a fraqueza vem. Eu acho que para terminar aqui, eu queria ler aqui algo sobre Jesus aqui. Em Hebreus capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz, porque tendo em vista
o que ele mesmo sofreu quando tentado, né? Jesus foi tentado. Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4 mostra que ele foi levado ao deserto para ser tentado, né? E quando existimos tentados somos mais fortes. Mas também aqui diz, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, né? Então não é que Jesus não sabia, por sendo Deus, ele sabe tudo que nós passamos, as dificuldades, tudo isso. Mas ele foi tentado em todas as maneiras como nós somos tentados, mas ele não pecou. Então por isso nós temos um Salvador, ele morreu na cruz, perfeito, sem pecado. Então a vida santa dele, o sangue dele pode te purificar de todos os seus pecados, né? Quando você cai, nós vamos cair mesmo. 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Então, se eu estou tentando realmente servir a Cristo, eu estou andando na luz, eu sou cristão e eu estou andando na luz, quando eu caio, eu vou pedir perdão, e o sangue do seu Filho vai me purificar de todo o meu pecado. Então, essa é uma boa notícia, né? Apesar de ser um pecador, mas em Cristo eu sou perdoado. Tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado, Marcos, Raimundo. Que Deus continue abençoando esse podcast. Até mais. Muito bem, professor Gates. Muito obrigado pela boa aplicação. É sempre bom ouvi-lo. E, bom, meu amigo, minha amiga, vamos então considerar essas palavras. Acho interessante que a gente possa refletir, quem sabe assistir novamente essas palavras do professor Gates, para a gente colocar em prática, porque certamente isso vai nos ajudar e muito. A gente precisa fugir das tentações. O Gates, mais uma vez, nosso querido professor Forrest Gates nos ajudou muito com a sua reflexão. A aplicação bíblica dentro do tema faz toda a diferença. Realmente o programa, o sentido maior dele é deixar para que a gente reflita com a Bíblia aberta. Os nossos comentários, as nossas opiniões, a sua opinião, seus comentários são extremamente importantes, mas ouvir a Bíblia, deixar a Bíblia falar, faz toda a diferença. Muito obrigado, professor Gates, com os textos bíblicos, com essa aplicação extremamente valiosa, né? Muito obrigado, professor Gates. Meus queridos, reconhecer quais são os gatilhos que disparam as tentações, não se esqueça, é importante. Falamos sobre isso no episódio de hoje. Evitar situações de riscos, ambientes ou situações que aumentam as chances de nós cedermos à tentação, faz toda a diferença. Raimundo Alves, vamos colocar uma vírgula no podcast Conexões, temas da vida de hoje. Você pode e deve, queremos convidá-lo, né? É uma grande tentação para nós chamá-lo para deixar o seu comentário, sua inscrição lá no nosso canal exclusivo lá no YouTube, @Conexões, temas da vida. Raimundo Alves, bom demais, viu? Bom, como diz os mineiros, hoje eu estou lembrando muitos mineiros, porque eu sou mineiro, né? Bom demais da conta, senhor, esse programa de hoje, Raimundo Alves, e com você. Por favor, meu amigo, minha amiga, participe conosco nos comentários. Raimundo Alves, colocando uma vírgula no podcast de hoje, mas hoje nós vamos deixar, Raimundo Alves, para os queridos, uma música que eu acredito que vai ajudar você a pensar um pouquinho. É uma oração que o Senhor Jesus nos deixou, né? Ensinou lá em Mateus capítulo 6, é a oração do Pai Nosso. E diz assim, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Só um trechozinho, você conhece muito bem, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, ou, melhor dizendo, né? Ou acrescentando, nos livrando de todo o mal, pois o reino, o poder, pertence ao nosso Deus. Um abraço a todos,
Raimundo Alves, como sempre, grande prazer estar com todos, com você. Lembrando que no finalzinho nós vamos deixar esse trechinho dessa música com meu querido amigo João Alexandre, um dos grandes intérpretes da música Pai Nosso. Que maravilha. Ô Marcos, que alegria boa estar aqui com você e com você que pôde nos acompanhar até esse momento. Muito obrigado. Você vai ficar com essa linda canção. Até o próximo episódio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas,